Olá, bem-vindo à terceira temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Em 1964, Donald Klein publicou na Psicofarmacologia um artigo intitulado Delineamento de duas síndromes de ansiedade responsivas a medicamento, no qual descreveu com detalhes o efeito terapêutico diferenciado da imipramina em pacientes com ansiedade episódica. Esse é o clássico que comento no episódio de hoje. Voltemos no tempo. Vamos para os anos 60, época em que se iniciou a prática da moderna psicofarmacoterapia, em que não se sabia ainda bem quais os pacientes responderiam melhor aos medicamentos que estavam pipocando na época. Na realidade, nesse momento, havia apenas 4 disponíveis nos hospitais: a clorpromazina, a imipramina, a feneuzina e a tranilcipromina, esses dois últimos inibidores da monoamina oxidase. Antes de continuar, permita-me lembrá-lo de que o PQU Podcast é uma iniciativa independente, realizada com recursos nossos, do Vinícius e meus, sem patrocínio de espécie alguma, o que nos permite liberdade de pauta com o objetivo de difundir conhecimento e informações que julgamos de interesse para os psiquiatras em formação. Se você gosta do PQU Podcast, comente com seus colegas e compartilhe o link. É desse modo que vamos aos poucos aumentando o alcance desse projeto. Mas voltemos ao assunto em pauta. Como se deu a primeira descrição de transtorno do pânico com base em resposta diferenciada a um medicamento específico? Em 1957, então com 5 anos de formado, Donald Klein ainda estava pensando em ser psicanalista. Segundo ele, a única possibilidade à época de se realizar algum trabalho intelectual em psiquiatria. Ele não hesitou, porém, em ir trabalhar com Max Fink, neurologista e psiquiatra que coordenava o Departamento de Psiquiatria Experimental do Hospital Hillside, e que, além disso, é importante que se saiba, era um nihilista quanto ao diagnóstico psiquiátrico conforme praticado naquele tempo. Isso não significa, como vou lhe mostrar, que não houvesse uma preocupação com as características clínicas que permitissem discriminação entre os diversos pacientes. O Hospital Hillside ficava em Queens, Nova York, e era essencialmente um hospital psicanalítico, onde se fazia internação de longa duração. Esse termo, hospital psicanalítico, foi usado pelo próprio Donald Klein em entrevista concedida a David Healy, em 1996. O hospital tinha 200 leitos e nele a terapêutica era restrita à psicoterapia intensiva, com duração média de permanência dos pacientes de 10 a 12 meses. Dado o pouco conhecimento sobre psicofarmacologia da equipe desse hospital, e como alguns dos medicamentos, a imipramina dentre eles, eram utilizados experimentalmente, o combinado foi que Donald Klein seria o único a prescrevê-los, atendendo à demanda dos colegas. Na entrevista a David Healy, Donald Klein conta como se dava a indicação de tratamento medicamentoso em uma passagem. O fulano me chamava e falava assim: eu gostaria que a senhora Jones tomasse 200 mg de clorpromazina. Aí o Klein perguntava, mas por quê? E o colega respondia, bem, porque ela é esquizofrênica. Tudo bem, mas ela está aqui há 10 meses e tem estado esquizofrênica todo esse tempo. Por que dar o remédio agora? Perguntava Klein. E a resposta nesse caso particular foi, então, ela não respondeu à terapia. E nós, eu e a paciente, achamos que provavelmente seria uma boa ideia. Depois dessa conversa preliminar, Klein foi falar com a paciente, confirmou que ela estava disposta a tomar a medicação
mas plenamente consciente de que o médico assistente havia desistido dela, como também a enfermagem não mais a tolerava. O comentário de Donald Klein sobre essa situação é muito ilustrativo. Abre aspas. Era incrível. Naquele tempo, todo mundo era esquizofrênico, não se fazia um raciocínio diagnóstico. Aliás, pensar em termos de diagnóstico descritivo sistemático era tido como algo indicativo da superficialidade da sua formação, pois todo mundo sabia que o quadro clínico era apenas manifestações sintomáticas de conflitos internos que deveriam ser o foco do atendimento. E sendo assim, o tratamento medicamentoso com clorpromazina e imipramina era quase que aleatório. Fecha aspas. Deu para ter uma ideia de como eram as coisas naquele tempo? Muito bem, então vamos adiante. Em 1962, Donald Klein e Max Fink publicaram no American Journal of Psychiatry um breve artigo intitulado Padrões de Reação Psiquiátrica à Imipramina, no qual relatam a resposta terapêutica de 180 pacientes que, independentemente do diagnóstico, foram tratados com imipramina de 1958 a 1961. Anteriormente, eles já haviam documentado o padrão de reações comportamentais a terapias convulsivas e fenotiazínicas. Todos os pacientes avaliados eram vistos em psicoterapia individual, a primeira modalidade de tratamento disponibilizada. Por lhe ser evidente que a nomenclatura diagnóstica da época tinha pouca utilidade na categorização das reações comportamentais ao medicamento, e que as formulações psicodinâmicas não possuíam valor preditivo, Klein e Fink inovaram ao fazer uma tipologia comportamental descritiva para cada agente testado com base na evolução sintomatológica e nas mudanças de afeto, de padrões de comunicação e de participação na psicoterapia e na atividade social. O grupo de pacientes descrito nesse artigo era composto de 122 mulheres e 58 homens. Em termos de diagnóstico, a distribuição era a seguinte: 102 casos de esquizofrenia, nas suas diversas formas, 67 com reações depressivas pseudoneuróticas, melancolia involutiva, reação maníaco-depressiva ou reação depressiva psicótica. 10 com diagnóstico de psiconeurose ou transtorno de personalidade e 1 com síndrome mental orgânica crônica. O tratamento com imipramina era iniciado com 75 mg por dia e aumentado em 75 mg por semana até 300 mg por dia, que foi a dose modal máxima, atingida em 80% dos pacientes. Os efeitos terapêuticos da imipramina tornaram-se evidentes depois de 2 a 3 semanas de tratamento na maior parte dos pacientes, mas um deles respondeu em alguns dias apenas e outro somente depois de 5 semanas de medicação. Os efeitos colaterais mais frequentes foram sudorese, tremor, boca seca e constipação intestinal. 2 pacientes, enquanto tomavam 300 a 450 mg por dia de imipramina, respectivamente, apresentaram crises convulsivas tipo grande mal, que cessaram com a redução da dose ou a suspensão da medicação. 80% dos pacientes que tomavam 300 mg por dia de imipramina por 2 meses, ou até doses maiores, ou seja, 22 de 26 pacientes, apresentaram náusea, vômitos, dor de cabeça, coriza, calafrios, nervosismo, fraqueza, fadiga e dor muscular difusa em resposta à sua descontinuação abrupta. Os autores notaram que tais manifestações eram minimizadas ou evitadas pela retirada gradual da medicação em 1 ou 2 semanas.
Klein e Fink descreveram nesse artigo de 1962 6 padrões de resposta comportamental. A primeira, elevação do humor. A segunda, negação verbal explícita, para se referir aos pacientes que com o tratamento passaram a dizer que estavam totalmente bem, negando não só as queixas anteriores, como também dificuldades familiares e financeiras. A terceira, resposta maníaca. A quarta, redução de ansiedade episódica. A quinta, desorganização agitada. E, finalmente, a sexta, socialização anedônica. A denominação que eles deram para os pacientes que, mesmo sem muito entusiasmo, participavam mais das atividades. Eu vou me ater nesse episódio do PQU Podcast ao que os autores escreveram nesse artigo sobre a resposta de redução da ansiedade episódica. Antes do tratamento, abre aspas, tipicamente os sujeitos relatavam a ocorrência de ataques de pânico de início súbito e inexplicável, acompanhado de respiração rápida, palpitações, fraqueza e sensação de morte iminente. Fecha aspas. Complementam dizendo que suas atividades foram ficando progressivamente mais restritas, chegando ao ponto de não mais conseguirem viajar sozinhos, pelo medo do mal súbito em condições de isolamento ou desamparo, condição frequentemente denominada agorafobia. Essa afirmação foi feita pelos próprios autores. Além disso, eles revelaram que esses pacientes, antes da internação, já haviam feito, abre aspas, psicoterapia de longa duração, em geral devotada à exploração de impulsos sexuais e agressivos inconscientes, e durante a qual se interpretava as situações fóbicas como sendo relacionadas à tentação simbólica proibida. Fecha aspas. A hospitalização desses pacientes ocorria quando os familiares não mais eram capazes de suportar as restrições impostas sobre ele. Com o tratamento à base de imipramina, os ataques de pânico cessaram, sendo que fenotiazinas e sedativos utilizados anteriormente haviam sido ineficazes. Mesmo com a melhora, entretanto, os pacientes relutavam em mudar o seu comportamento fóbico e requeriam muita persuasão, orientação e apoio para fazer o enfrentamento. Sua interação social melhorava acentuadamente, como também a postura se tornava outra, no sentido de maior assertividade e rejeição à dominação. Klein e Fink observaram que nesse grupo de pacientes havia a maior proporção de diagnósticos de psiconeurose e transtornos de personalidade. O comentário final dessa seção do artigo já é indicativo da sacada de Donald Klein. Abre aspas. A reação à imipramina nesse grupo de pacientes é de considerável interesse, já que a ansiedade do ataque de pânico é agudamente diminuída, enquanto a ansiedade antecipatória relacionada à fobia permanece inalterada. O uso do termo ansiedade pode, então, obscurecer uma diferença subjacente nesses processos. Fecha aspas. Essas primeiras observações foram o embrião do que Donald Klein propôs no artigo publicado em 1964 e que apresentarei a seguir. Nele, Klein detalha dados da apresentação clínica e de segmento de pacientes com crise de ansiedade episódica, descreve um ensaio clínico duplo cego de imipramina contra placebo e apresenta achados relacionando o início da sintomatologia aos antecedentes pessoais dos pacientes. Dada essa riqueza de informações, vamos por partes. Na introdução, ele repete o que escreveu em 1962 acerca da resposta terapêutica à imipramina de pacientes com ansiedade episódica refratária aos fenotiazínicos. Acrescenta que esses pacientes eram muito semelhantes aos descritos por Sigmund Freud em 1895, quando distinguiu a neurose de ansiedade do grupo de neurastenias. Afirma também que o quadro desses pacientes era bem parecido
com a síndrome de despersonalização fóbico-ansiosa, descrita sistematicamente por Martin Roth, psiquiatra britânico, em artigo publicado em 1960. A seguir, Klein descreve 28 pacientes com, abre aspas, ataques de pânico de início súbito e subjetivamente inexplicáveis, acompanhados de onda de calor e calafrios, aumento da frequência cardíaca, palpitações, fraqueza, desequilíbrio e sentimento de morte iminente, fecha aspas, que foram tratados com antidepressivos. É bem interessante que já nesse artigo o Klein sempre escreve antidepressivos entre aspas, para se referir a essa classe de medicamentos quando utilizada para tratar pacientes com quadros de ansiedade proeminente. Dos 28 pacientes, 22 foram tratados com imipramina, 4 com tranilcipromina e 2 com feneuzina. Depois de informar isso, entretanto, não mais se discrimina quem é quem. E para mim ficou a impressão de que os resultados que ele apresenta se referem apenas ao grupo de pacientes tratados com imipramina, dizendo que os ataques de pânico cessaram após 3 a 14 dias de tratamento e que usualmente se deu enquanto os pacientes tomavam de 75 a 150 mg por dia. 22 dos 28 pacientes tratados com antidepressivos, entre aspas, foram seguidos por até 2 anos após a suspensão da imipramina, que era feita quando o paciente ficava 3 meses sem ataque de pânico. 18 desses pacientes, 82%, tiveram uma recaída em 1 a 6 meses depois. 2 mantiveram-se assintomáticos, 1 não melhorou e 1 se suicidou durante a internação em outro hospital. Sobre esse 1 que se matou, não se informa se ele chegou a melhorar antes de fazê-lo. Após dar essas informações, na sequência, o artigo descreve um ensaio clínico duplo cego controlado por placebo que tinha 3 braços: clorpromazina, imipramina e placebo. Prepare-se para a descrição dos grupos e lembre-se de que estamos nos primórdios da psicofarmacologia moderna. No total foram 144 pacientes, 83 com esquizofrenia, 48 com transtorno afetivo e 13 com transtornos de personalidade. 43 receberam placebo, 52 imipramina e 49 clorpromazina. Ao se fazer uma revisão diagnóstica detalhada, 14 pacientes dos que tinham transtornos afetivos foram reclassificados como portadores de reações fóbico-ansiosas. E pela randomização original que havia sido feita, esses fóbicos ansiosos foram distribuídos da seguinte maneira: 6 pacientes no grupo placebo, 7 no imipramina e 1 no grupo clorpromazina. E daí foram comparados em separado os grupos placebo e imipramina, valendo-se do teste Ullmann-Whitney, de uma cauda, teste não paramétrico especialmente aplicável para grupos pequenos sem distribuição normal. O parâmetro utilizado para se fazer essa análise estatística, essa comparação, foi um score de melhora que variava de -2 a +3, derivado da avaliação clínica independente feita por 2 psiquiatras envolvidos no projeto. Os pacientes que receberam placebo tiveram um score de melhora médio de 0,67, com a variação de -1 a +4, enquanto os que receberam imipramina tiveram score de melhora médio de +4, variando de +3 a +5. E a diferença foi estatisticamente significativa. Por fim, o Klein descreve a história prévia de 32 pacientes. Os 28 que foram descritos no início do artigo e mais 4 que não foram tratados com antidepressivos, desde a sua infância, realizada por revisão de prontuários e entrevistas clínicas detalhadas
E essa investigação revelou 2 padrões. Metade dos pacientes foram crianças assustadiças e dependentes, com história de ansiedade de separação acentuada e dificuldades para se ajustar ao ingresso escolar. Nesses, o primeiro episódio de ataque de pânico ocorreu por ocasião da separação ou morte de pessoa significativa. E nesse grupo, a idade média de início do quadro foi 28,1 anos. Em outros 12 pacientes, o início dos ataques de pânico se deu no contexto de flutuações endócrinas, especificamente em 3 após a retirada dos ovários, em 3 depois de histerectomia, em 5 no primeiro mês pós-parto e em 1 nos 3 meses após o início de terapia de reposição de hormônio tireoidiano, em virtude de hipotireoidismo com amenorreia associada. Nesse grupo, a idade média de início foi em torno de 40 anos. Nos 4 pacientes restantes não se evidenciou um fator que pudesse ter relação com o início do quadro. Donald Klein, então, propõe que haveria 2 categorias de pacientes com essa síndrome clínica. A primeira composta por aqueles que sofriam de alto nível de ansiedade de separação, crônico, e que desenvolveram ataques de pânico em condições de vulnerabilidade peculiar. A outra seria de pacientes sem antecedentes de dificuldades de ajustamento, em que o estado de ansiedade surge em momento de funções endócrinas alteradas. Donald Klein chama atenção para o fato de que a resposta à medicação antidepressiva, sempre esse termo utilizado entre aspas, revelava uma distinção entre a ansiedade antecipatória e a ansiedade tipo pânico. Nas palavras dele, abre aspas, antidepressivos não interferem com a ansiedade antecipatória, mas diminuem radicalmente a ansiedade tipo pânico, fecha aspas. Conclui seu artigo observando que a utilização do padrão de resposta terapêutica a um medicamento poderia servir de guia para a caracterização de subpopulações de pacientes, permitindo em seguida o esclarecimento de questões etiológicas e patogênicas. Fazendo uma analogia, ele disse que esses padrões de resposta a medicamentos seriam como instrumentos de dissecção das populações de pacientes psiquiátricos, dando origem ao termo e à ideia de dissecção farmacológica dos transtornos mentais. Muito bem, com isso termino esse episódio, em que relatei como se deu a descrição inicial do transtorno de pânico por Donald Klein, cuja perspicácia clínica foi decisiva para que isso ocorresse. Espero que tenha gostado. Um abraço e até a próxima. Acesse nossa página no Facebook. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br, onde todos os episódios já publicados estão disponíveis, com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.